Então, vocês vão agora fazer o download dos arquivos que nós temos aqui na pasta de baixo ou também no Drive. E aí, esses arquivos são os arquivos em CAD, né? Então, a gente tem os arquivos em AutoCAD que nós vamos utilizar para compatibilizar eles em 2D. Primeira coisa, ele vai vir um arquivo compactado. Nós vamos descompactar ele, então clica com o botão direito aqui e extrair aqui. E aí vai ter uma pasta aqui, ó, que seria arquivos CAD. Dentro dessa pasta, nós temos os arquivos do projeto arquitetônico em AutoCAD, do projeto elétrico, projeto estrutural e do projeto hidrossanitário, tá bom? É uma casa residencial que nós vamos trabalhar, então a primeira coisa é extrair esses arquivos, depois nós vamos vir aqui, ó, em adicionar uma pasta para uma pasta selecionada. Então nós vamos criar uma pasta para o projeto arquitetônico, por exemplo, arquitetônico. E aí, dentro dessa pasta, nós vamos clicar com o botão direito aqui, adicionar arquivo, tá? Nós vamos procurar lá na nossa área de trabalho, no caso aqui, arquivos CAD, arquitetônico, selecionar todos os arquivos com o Ctrl selecionado, você vai selecionar um por um e depois colocar em abrir. E aí ele vai abrir, vai carregar todos os arquivos do arquitetônico. Nós temos a planta baixa, planta de cobertura, cortes e fachadas, tá? Depois eu vou fechar essa pasta aqui, aqui a gente pode abrir e fechar a pasta. Vamos adicionar uma nova pasta, nós vamos colocar como estrutural, tá? Agora, dentro dessa pasta, nós vamos criar, selecionar ela, clicar com o botão direito do mouse. Uma coisa que é importante é sempre utilizar o mouse para trabalhar com modelos 3D ou modelagem aqui, no caso também compatibilização, porque isso vai facilitar muito a vida de vocês na hora de trabalhar com a questão da praticidade, da facilidade de selecionar comandos e rotacionar, mover, movimentar e por diante, tá? Então, clica com o botão direito em cima da pasta que nós criamos e renomeamos como estrutura e adicionar arquivos. Nós vamos agora dentro do arquivo de estrutural, selecionar todos os arquivos e pode clicar com o botão em cima do primeiro, depois com o Shift selecionado no teclado, clique no último arquivo e aí ele seleciona todos que tem aqui dentro da pasta. Tá? Pronto. Buscando. Encontrei isso na internet. Então nós temos agora todos os arquivos aqui dentro do estrutural. Nós vamos adicionar uma nova pasta e colocar como hidráulico, tá? Uma coisa que vocês vão observar é que muitas vezes a gente evita de colocar acento em algumas coisas para facilitar, devido os programas eles serem escritos em uma versão em programas em base de programação que não utilizam acentos. Então, assim, na maioria das vezes a gente não coloca acento para facilitar não dar nenhum tipo de erro com o arquivo no futuro. Essa é uma precaução que eu uso, mas vocês não necessariamente precisam seguir essa regra, tá? Principalmente quando a gente tem programas em versão em português, tá? Então, vou clicar com o botão direito, adicionar arquivo aqui dentro. Nós vamos selecionar todos os arquivos hidráulicos aqui. Então, nesse caso, eu disponibilizei esse aqui do esgoto, água quente, água fria e GLP, tá? São esses 3 arquivos. Aqueles 2 arquivos que vocês têm ali, eu não vou disponibilizar para vocês, tá? Que é uma união geral de todos os arquivos. Agora, nós vamos adicionar a pasta do projeto elétrico, tá? Então, aqui, criar pasta e clicar com o botão direito, adicionar arquivos. Vou lá na pasta do elétrico, seleciono lógica, luminárias e tomadas e adiciono eles aqui dentro, tá? Então, basicamente, para essa parte aqui, vocês precisam adicionar todos esses arquivos dentro da pasta de vocês. Então, aqui a gente tem organizadinho, né? Se a gente quiser, a gente pode até
criar uma nova pasta e colocar projeto DWG, né? E depois selecionar essas pastas aqui e trazer elas para dentro do arquivo DWG. Aqui, opa, vou dar um Ctrl Z aqui, não deu para fazer, eu acabei trazendo para dentro do hidráulico o estrutural, então eu vou tirar ele aqui de dentro. Aí a gente pode ir colocando aqui dentro da pasta DWG, ó, arquitetônico, DWG e aí por diante, tá? Porque depois nós podemos usar o mesmo projeto, os mesmos arquivos aqui para fazer uma mescla com os arquivos IFC de compatibilização em 3D, tá bom? Agora, olha só, os arquivos estão aqui dentro. Se eu clicar aqui dentro da pasta de arquitetônico, selecionar e dar um duplo clique, nós abrimos o arquivo lá dentro do nosso Trimble Connect, né? Então aqui tem todo o arquivo, ó, em DWG, conseguimos visualizar em 2D. Esses arquivos eles estão em 2 dimensões, tá? Então basicamente com isso que a gente trabalha com a compatibilização, né? Então, primeira coisa, a gente vai definir agora quais são os elementos que nós vamos compatibilizar. Então, vamos começar com a estrutura e a arquitetura. Tá? Para isso, aqui ó, nós temos o visor das ferramentas do Trimble Connect. Aqui do ladinho nós temos a opção aqui de objetos. Nós temos as opções nós temos as opções dos modelos, né? Ou seja, quais são os modelos que compõem os nossos projetos. Temos aqui os objetos de forma geral, nós temos também as interferências que nós conseguimos fazer, verificação de interferências com Clash Detection, que vocês viram na aula lá de conhecimento das ferramentas do Trimble Connect. E aqui embaixo nós temos outras opções também. Essa opção aqui também tem a ver com nós adicionarmos alguma instrução, coisa assim. E aqui embaixo nós podemos adicionar elementos de nuvens de ponto, tá? Para fazer verificação aí com nuvens de ponto também. Vamos lá para os nossos arquivos compatibilização. Aqui, ó, quando a gente dá um clique duplo em cima da planta baixa, por exemplo, ele abre o arquivo, mas ele não tem aqui a opção de vocês abrirem os demais arquivos. O ideal é que a gente consiga sobrepor o projeto arquitetônico com o estrutural. Então, vamos lá. Primeira coisa, podemos clicar em cima do arquitetônico, né? E aí ele abre a planta baixa. Nós podemos também aqui acessar a forma de visualizar em perspectiva, em vista de cima. Então a gente vai selecionar essa vista de cima e aqui, ó, nós vamos também adicionar aqui, ó, a opção de visualizarmos ele. Nós temos a opção de visualizar em perspectiva cônica e isométrica, tá? Qual que é a diferença dos dois? A perspectiva isométrica, ela fica em isometria, ou seja, em ângulos de 60 graus, assim. Então, ela dá uma precisão, não dá profundidade na maioria das vezes quando a gente tem uma vista chapada. Então, para nós é mais interessante manter com a vista isométrica em vez da cônica. Não, desculpa, a cônica em vez da isométrica, tá? Ó, vou colocar aqui. Observe que tem uma perspectivação aqui, ó, com base na vista do observador. Se a gente tira, ela fica mais retangular e isso facilita a gente ter uma visão melhor do nosso projeto quando a gente está compatibilizando em 2D, tá? Então, selecionamos o nosso arquivo aqui, o nosso modelo, e agora nós vamos carregar um segundo modelo. Então, selecionar aqui, ó, aqui nessa aba aqui de objetos, aqui, de modelos, nós vamos selecionar a opção de seleção de modelo e vamos ativar aqui a ferramenta, adicionar aqui o elemento de estrutural, tá? E vamos colocar aqui a planta começar por plantas de vigas baldrame, tá? Que vai aparecer ali os nossos pilares. Vou adicionar e observe que ele trouxe agora a layer também de estrutura aqui para dentro do meu projeto, mas não está aparecendo, ó. Eu tenho só o arquitetônico aparecendo. Eu posso ligar o estrutural aqui e aí ele vai trazer esse arquivo do estrutural aqui para dentro. O que acontece que o estrutural, ó, ele está bem pequenininho aqui, ó, ele está numa escala menor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser escalonar esse projeto antes da gente sobrepor um e o outro, tá?
Então vai aparecer aqui para vocês, se vocês quiserem vocês podem desligar o arquitetônico, ó, e daí vai aparecer, nem dá para enxergar direito o estrutural aqui, ó. Para conseguir enxergar ele depois que vocês vão desligar o arquitetônico, vocês podem usar essa ferramentinha aqui, ó, que seria enquadrar na vista. Quando vocês clicam nela, ele enquadra o desenho ou o modelo na vista do Trimble Connect, tá? E mantenham aqui a vista superior. Aqui, ó, peguem aqui e coloquem aqui visualização de cima. Agora nós temos uma visão do nosso projeto de cima e nós vamos agora escalonar esse desenho, tá? Nós vamos clicar aqui, ó, em abrir páginas de propriedade de modelo, tá? E aqui tem uma opção aqui de rotacionar, alinhar, mover, e aqui nós também temos a opção de escalonar, a escala aqui, ó, 1 para 100. Nós vamos verificar primeiro qual que é o tamanho da unidade que nós temos aqui, ó, que tem 14 centímetros e aqui é para ter 5,93 metros. Então nós vamos utilizar a ferramenta aqui de distância, olha aqui, distância, clicar no primeiro ponto, aqui desse ponto aqui, e clicar no segundo ponto. Clicar no primeiro e no segundo ponto. Aí. Está dizendo que tem 12 milímetros aqui esse desenho. Então, nós vamos escalonar agora e vamos colocar aqui, por exemplo, escala 1 para 1. Então, vou dar um OK. E aí vamos ver o que virou. Vou dar um zoom out, né, para visualizar o meu desenho. Agora eu vou centralizar aqui a vista. Tá? Centralizei na vista. Aqui eu também coloquei alguma coisa de rotacionar, será? Vou selecionar versão aqui, vamos ver, zoom out, colocar aqui 1 para 1000, enter, centralizar, aí, já centralizou, só que ele acabou rotacionando, né, o meu projeto. Vamos ver se a gente tem alguma vista superior aqui, agora sim, ajustei ela aqui, uma vista superior, centralizei. Agora nós vamos usar a mesma ferramenta de visualizar com cota, ó, aqui nesse ponto e depois no final dela, aqui, final da linha, pronto. Tá com 119 milímetros, tá? Nós podemos aqui escalonar ela e colocar para 10.000, vamos ver o que acontece aqui, centralizar, vou deletar essa cota aqui, centralizar meu desenho novamente. E aqui agora vamos visualizar o que acontece. Nós temos aqui, vamos fazer uma cota desse ponto aqui até o próximo ponto. Agora já está aparecendo aqui 1.186 milímetros. Ah, eu quero diminuir isso aqui, eu quero colocar essa unidade em metros. Então eu posso vir aqui, ó, nessa abinha aqui onde nós temos determinar configurações e mudar aqui o comprimento, por exemplo, de projeto, sistema de unidade métrico, e aqui unidade a gente pode colocar em metros também, 3 ou 2 posições depois da nossa vírgula. Fechar e aí, ó, ele já ajusta aqui, tá? Então se a gente tem aqui 5 vezes de 1,19, nós podemos considerar que se a gente aumentar 5 vezes o tamanho, a gente talvez tenha 5 metros e pouco. Então nós vamos lá, agora selecionar novamente o baldrame, modificar aqui, ó, a escala, nós vamos colocar 100.000, escala de 100.000. Então, finalizar, vou deletar, seleciona e aperta Del, e agora vou centralizar novamente o desenho e visualizar aqui o que aconteceu. Vamos lá, vamos pegar a métrica de novo. Cota daqui até aqui. Opa, agora deu 11 metros. Então a gente vai colocar, a gente verifica que se a gente pegar e dividir agora, que ele está numa escala de 100, mas ele está numa escala de 50. Então a gente vai colocar aqui, em vez de 100.000, a gente vai colocar 50.000, tá? 50.000 e dar um Enter. Agora sim, vou selecionar essa cota, deletar ela, centralizar novamente. E agora sim, nós temos aqui. Agora se a gente pegar a cota, daqui até aqui, 5,93.
gente pegar essa cota até aqui, 3,72. Então, vou dar um ESC, 3,72. Agora sim, então a escala que nós vamos utilizar aqui é 50 mil vezes maior do que o desenho original, tá? O desenho bem provável que foi desenhado em milímetros, então ele teve essa diferenciação aqui. Agora que a gente já fez isso, né, a gente já ajustou a escala, nós vamos sair aqui. Ó. Observem esses itens que a posição X está em 0, Y em 0, elevação 0, rotação tudo em 0. Então, mantenha dessa forma, só mudem a escala para 50 mil. Tá? E agora eu vou sair daqui e agora vou ligar o arquitetônico. E aí a gente vê que o arquitetônico está bem longe do estrutural. Então a gente vai centralizar os dois desenhos aqui, pegar uma vista superior. E nós vamos fazer o seguinte, vista superior. Nós vamos selecionar aqui, ó, selecionar aqui o estrutural, chegar perto dele, aqui com o scroll do mouse, que seria essa bolinha aqui do mouse. Ó. Com o scroll vocês aproximam o desenho, ó, aproximam e se distanciam do desenho, tá? Então, com o scroll do mouse, a gente vai chegar perto do nosso desenho e vai pegar, aproximar perto do pilar 32 aqui e vai entrar aqui dentro do izinho aqui do objeto, do modelo e vai clicar em mover, tá? Agora a gente vai mover o seguinte, vai selecionar o mover aqui, né? Clicar em cima esperar ficar um quadradinho aqui, ó, perto do pilar 32 no eixo dele, tá? Agora a gente vai dar um zoom out até a gente encontrar o nosso arquitetônico lá na ponta, aproximar do arquitetônico e clicar no pontinho aqui onde aparece o nosso pilar. Então, clique em cima e aí nós movemos o nosso projeto estrutural que estava longe para sobrepor o arquitetônico. Então aqui agora nós temos, vou finalizar aqui, observem as distâncias que vão aparecer aqui, tá? Como ele está em metro, vai aparecer dessa forma. E agora se eu pegar e apagar o arquitetônico, ó, esconder o arquitetônico, ele está sobreposto, tá? O arquitetônico estrutural, olha só, está sobreposto. Dessa forma, agora a gente já consegue trabalhar com a compatibilização do estrutural com o arquitetônico, a sobreposição. E observe o seguinte, eu vou esconder aqui o arquitetônico, ó, e observe que cada um desses elementos, se eu clicar 2 vezes dentro dele, eu tenho aqui as layers dele. Ó. Então, se eu pegar e clicar em cima da cota, ó, eu posso esconder todos os elementos dessa cota. Então, posso clicar 2 vezes aqui, vai aparecer essa cota. Ó. Então, se eu posso desligar ela, tá? Nesse caso, a gente pode vir aqui, selecionar e colocar aqui, mostrar somente, ocultar e aí por diante. Mas nós também podemos agrupar aqui, ó, essas layers, colocar aqui, ó, todos os objetos, ok? Filtrar, colorir por grupo e tal. Mas nós podemos pegar aqui essas layers e esse bloco de notas aqui, ó, se a gente apagar todas, vai aparecer. Ó. Se eu deletar, eu posso esconder os textos, né, das minhas layers, posso esconder a nomenclatura dos pilares. Tá? Então, às vezes, facilita essa organização das layers aqui, que nem vocês podem ver, eles podem aumentar e podem diminuir. Os textos a gente pode esconder e também aqui a gente pode esconder o desenho inteiro. Tá? E uma coisa que pode facilitar nesse caso, é se vocês quiserem, a gente pode pegar esse elemento aqui, ele está selecionando tudo, né? E aí ele vai esconder todos os elementos aqui e aí por diante, tá? Então vocês podem esconder linha por linha, de acordo com o que vocês precisem, tá? Aqui está um bloco de notas, então assim, se eu esconder, ele esconde tudo aqui, tá? Mas os demais vocês podem esconder também. Aqui também vai aparecer aqui esse bloco de notas. Pronto, vou subir um pouquinho só para aparecer aqui esse outro bloco, né? Tem aqui dentro. Então a gente vai deixar aparecendo somente esses itens. E no arquitetônico a mesma coisa. Então eu posso ir lá nos meus modelos e vou ligar o arquitetônico, tá? E aqui, ó, ligando o arquitetônico, posso clicar 2 vezes dentro dele. E aqui eu também tenho
elementos que eles são individuais. Ó. Então eu posso clicar 2 vezes em cima, ele vai aparecer aqui, ó, MTech. Então, textos do arquitetônico, vou subir aqui até aparecer todos os textos. Então eu posso esconder esses textos do arquitetônico, por exemplo, tá? E aí facilita um pouquinho mais. Eu também posso vir aqui, ó, nos meus modelos e mudar a cor do arquitetônico. Então o arquitetônico eu vou colocar inteiro vermelho, tá? E o estrutural eu vou colocar inteiro roxo, tá? Aqui vou mudar o inteiro roxo. Então agora a gente tem uma sobreposição que a gente consegue verificar os elementos que são do estrutural e do arquitetônico em 2 tonalidades, tá? Para facilitar a visualização do nosso modelo, tá? Então, agora que a gente fez isso, que a gente mudou o arquitetônico e estrutural, a gente vem aqui embaixo adicionar uma vista, colocando arqui, traço, estrutural, vou colocar em letra maiúscula, estrutural, térreo. Primeira coisa, então térreo aqui, adicionei uma vista. Para que é isso? Quando eu voltar aqui, ligar e desligar as layers de novo, eu posso vir aqui na imagem, clicar 2 vezes, ele salvou essas configurações aqui da imagem para nós podermos trabalhar em cima do nosso desenho, tá? Então aqui a gente já começa a verificar a sobreposição dos nossos desenhos, tá? Às vezes fica mais interessante se eu desligar aqui e vir aqui, ó, e começar a mexer individualmente os elementos. Então selecionar aqui esse elemento e procurar ele em objetos aqui. Então tem block table aqui, eu posso selecionar um e subir até o próximo block table, né, que a gente tem aqui, subir bastante, vou subir até quase em cima lá, pegar tudo aqui. Aí eu selecionei tudo, né? Mas eu posso ir escondendo também esse elemento, selecionando aqui e aqui, ó, mostrar somente, exibir tudo, ocultar outros, ocultar selecionado. Então eu posso selecionar os elementos, ocultar alguns que não são interessantes para a nossa visualização, para facilitar às vezes a visualização, que nem esse elemento aqui, ó, não é interessante para nós, não é interessante também. Vocês podem dar uma limpada também lá no AutoCAD se vocês acharem interessante. Que nem essas vistas aqui talvez não sejam interessantes para nós, então posso esconder elas e aqui a gente consegue limpar um pouco mais. Aqui também tem o canil, ó, posso esconder essa achura, essa aqui também, para ficar... Opa! Vou mostrar, vou voltar aqui. Aí, posso selecionar ela e ocultar selecionado, né, para facilitar um pouquinho mais a visualização. Se quiser pode ocultar outros elementos, mas por exemplo essas achuras aqui não são interessantes para nós, então nós vamos esconder elas para ficar um pouco mais limpo o nosso projeto na hora de nós iniciarmos a nossa compatibilização, tá? Vou esconder também essa achura aqui da frente, que a gente tem a calçadinha. Vegetação não vai atrapalhar em nada, mas essas achuras aqui, que elas são inteiras aqui, elas prejudicam. Aqui tem um lavabo, por exemplo, ó, essa achura inteira não ajudava em nada. Essa aqui da calçada também pode ser que a gente não precise ficar aparecendo. E agora sim, eu tenho uma imagem do arquitetônico, tá? Eu vou voltar lá para o nosso modelo e vou ligar o estrutural. Ligando o estrutural, tá? Eu vou vou mudar a cor do estrutural aqui. Opa, ligar o estrutural, mudar a cor dele para o roxo que nós tínhamos combinado. Vou pegar esse aqui. E agora eu vou clicar em cima com o botão direito, em cima da imagem que eu tinha salvo, e vou atualizar. E aí ele salva essa imagem aqui. Eu vou primeiro enquadrar aqui novamente, atualizar ela aqui. Agora eu tenho aqui, ó, um projeto um pouco mais limpo para poder visualizar os meus pilares e as minhas vistas, tá bom? Então, nesse primeiro momento, vocês vão fazer isso, vão sobrepor os elementos, mudar as cores das imagens e criar uma imagem atualizada aqui, atualizar ela com essas mudanças que a gente fez aqui na nossa planta do arquitetônico e do estrutural, tá bom?